Boa noite a todos. A paz de Jesus, irmãos. Já até acostumei a falar, o meu nome é Joãozinho. Na verdade é João, mas me chamam de Joãozinho, não sei porquê. Mas não tem problema. É uma alegria estar aqui. E quando o irmão me lembrou que era eu que viria pregar hoje, na semana passada, ainda falei para ele, já tinha marcado um outro compromisso, mas eu acho que eu tenho a certeza de que eu e você aqui deveríamos estar nesta noite, neste local. Tudo é um projeto de Deus. Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Guia de Várzea Grande, ali de Várzea Grande. Atualmente estou coordenando a paróquia, os grupos de oração da nossa paróquia. Em alguns lugares eu falo quanto tempo eu tenho de renovação, porque às vezes tem alguém que tem 6 meses, 1 ano já está cansado. Estou na renovação como servo desde o ano de 99, nunca tirei férias e nunca precisei me afastar do movimento, e nunca saí de um grupo de oração por causa de briga com irmãos, porque a minha meta é o céu. O meu amigo, como o irmão disse, é Jesus, e se você for amigo de Jesus, você será meu amigo. E se você não for amigo de Jesus, talvez eu serei seu amigo, mesmo assim. Mas amigo eu posso escolher, a família não. Então isso já é interessante, porque muita gente, quando está na comunidade, quando ele entra num grupo de oração, ele começa a conviver com as pessoas. Eu sei que não tem nada a ver o que eu vou pregar, mas já tem que falar disso. É interessante, o Senhor colocava em meu coração isso na hora da oração. Veio confirmar com a palavra que o irmão trouxe sobre amizade. E tantas pessoas confundem amizade, pelo amor de Deus. Seja amigos hoje nos tempos difíceis de quem é amigo de Deus. Isso ficará mais fácil. Agora aqueles que Deus já lhe confiou, reze por eles, não abandone não. E eu ainda falo assim, os amigos que eu fiz na beira de campo, que eu gosto de jogar futebol, eu gostava antes de ficar mais velho. Eu valorizo a amizade dos amigos que eu fiz fora de Deus. E valorizo muito mais os que eu fiz na presença de Deus. Pode pegar a palavra de Deus em Jeremias capítulo 14, versículo de 7 a 10. O tema do nosso grupo de oração de hoje é: Deus é o único que pode resgatar o seu povo. De onde? Imagine você. De onde é que você precisa ser resgatado? Então vamos ler e aí nós vamos compreendendo o tema desta noite. Jeremias capítulo 14, versículo 7, nós vamos ler de 7 a 10. Acharam? Versículo 7 diz assim: se nossas faltas testemunham contra nós, age o Senhor por causa do seu nome. Porque nossas rebeliões foram inúmeras, nós pecamos contra ti. Esperança de Israel, Senhor, seu Salvador, no tempo da desgraça. Porque és como estrangeiro na terra, como viajante que passa uma noite. Porque és como homem consternado, como guerreiro que não pode salvar. Mas tu estás em nosso meio, ó Senhor, e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandone. Só vou repetir o versículo 9. Porque és como um homem consternado, como um guerreiro que não pode salvar. Mas tu estás no nosso meio, Senhor, e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones. Versículo 10, ele diz assim: assim disse o Senhor a respeito desse povo: eles gostam de correr para todos os lados, não poupam os seus pés, mas o Senhor não se compraz deles. Agora se lembrará de sua falta e castigará o seu pecado. Palavra do Senhor. A minha tradução é diferente, mas não muda o sentido.
E quando você lê somente esses versículos, é como se ficasse estranho, mas aí você começa a perceber por que é que Deus está falando isso, por que que o Senhor está trazendo uma palavra como essa. No início o Senhor, Ele vem principalmente dizer assim: nossas faltas testemunham contra nós. Eu posso dizer a vocês, irmãos, o meu e o seu pecado também pode ser contra nós. Por exemplo, o pecado nos atrasa a aproximar de Deus, nos atrapalha a aproximarmos de Deus. Então, para nós entendermos isso, era lá no tempo, no Antigo Testamento, onde somente se acreditava em um Deus de justiça, onde Jeremias é o mesmo em que ele trazia no seu coração: Senhor, bendito seja, porque o Senhor me colocou para profetizar no seu povo, diante de um povo pecador. E ao mesmo tempo Jeremias já trazia uma outra forma de dizer, porque o povo era muito duro. Na época de Jeremias, um povo se revoltava contra Deus facilmente. Como ele diz lá no versículo 10, um povo que caminhava muito rápido, não tinha freio nos seus pés. Eles não queriam saber para onde ia, aonde estava sendo a onda. Nós costumamos dizer: aonde está a moda, eu vou. Principalmente eu quero dizer dos irmãos que são de outra denominação, que aonde está aquele que é no auge, eles vão. Aqui o Senhor trazia bem claro para Jeremias, dizendo assim: eis que, aí o povo já dizia: nossas faltas testemunham contra nós, os nossos pecados é testemunha contra nós. E Jeremias, ao mesmo tempo que ele louvava a Deus por ele ser um missionário, ao mesmo tempo ele dizia: maldito é o ventre que me gerou, porque o povo era muito difícil. Eu acho que alguns irmãos na caminhada algumas vezes chegou a dizer assim: olha, como é duro servir a Deus, como dá vontade de voltar. Aí nós já trazemos já no sentimento do nosso coração, que vem na palavra de Deus dizendo assim: melhor seria se não tivesse conhecido, agora que te conheço não consigo mais te abandonar, Senhor. Então, para nós entendermos o contexto, é que Jeremias falava de um Deus justo, ele profetizava pelo povo. O início, eu tive que ler antes, durante e depois desses versículos. O antes vem dizer que naquela época o povo de Deus passava por uma dificuldade. Eles estavam vivendo a seca, nem mesmo os pássaros achavam algo verde para comer, nem o cervo do campo achava água pura para beber. Então era aquela época em que a terra estava sendo castigada. Então o povo, quando arrocha mesmo as coisas para o lado dele, quando a coisa fica feia, como nós costumamos dizer, ele procura uma saída, procura um jeito de abandonar, não fica com as promessas de Deus. Quando nós estamos tudo bem com o Senhor, tudo bem em casa, tudo bem em algum lugar, costumamos ficar. Mas se sabemos de um outro lugar, onde está tendo vitória, onde está tendo bênção, esse tipo de coisa, onde é mais legal, nós costumamos ir. Trazendo para a nossa realidade, naquela época o povo não tinha uma fidelidade com Deus, e até que enfim eles começam a reconhecer o seu pecado. Aí que ele começa a dizer no versículo 7: os nossos pecados são testemunha contra nós, age, Senhor, por causa do teu nome. Ou seja, o nome de Deus continua sendo santo. Deus não voltava a sua palavra atrás. Então somente no versículo 7 ele já reconhece, ou seja, é o primeiro passo de um pecador, é o primeiro passo de um cristão, é o primeiro passo de quem entra nesse grupo de oração, é reconhecer que é pecador e que nós temos pecados, e que esses pecados vamos dizer assim, vão crescer para nós, eles têm que ficar claro para nós, vai nos acusar, vem nos afrontar, e isso é normal, irmão. O normal é não se arrepender deles. Isso é que não é normal, mas que o pecado vem à tona quando nos aproximamos do Senhor. O nosso pecado, ele vem mais para próximo, para que nós peçamos perdão a Deus. Mais na frente ele vai dizer assim: Deus que é a esperança para o seu povo, Deus o Salvador no tempo da desgraça. Irmão, eu quero dizer que na minha tradução traz assim: é quando não temos saída. Primeiramente é assim: as pessoas que abandonam o Senhor, que saíram da igreja, que estão em outros lugares, ou em lugar nenhum, vamos dizer assim, estão como folhas ao vento, aonde sopra, ele vai. E aí se você fizer uma pergunta chave: mas e daí? E no fim de tudo, vai fazer o que da vida? Aí as pessoas... Por exemplo, eu me lembro de um fato, eu nem precisei anotar, porque quando eu chegasse nessa parte eu ia me lembrar. Quando Santo Agostinho se converteu, depois de 30 anos de muita luta de Santa Mônica, ele tinha um amigo muito íntimo dele, que era também maniqueísta, né? Que tinha as mesmas práticas, e o amigo dele disse: Agostinho, agora eu vejo que estás bem com o teu Deus, mas me responde uma coisa: você passou a acreditar nesse Deus, você não viu esse Deus, e se chegar no fim do túnel, Deus não existir, o que serás de ti? Quem vai ganhar, eu ou você?
Santo Agostinho é doutor da igreja. Ele disse assim: bom, amigo, eu estou vivendo uma vida que eu quero, portanto, sejas feliz naquilo que faz. Mesmo que você sofra, não quer dizer que não é feliz. Então Santo Agostinho disse: bom, eu faço o que eu quero. Eu estou na presença de um Deus que me libertou e que me trouxe a verdade. E você está vivendo a vida que você quer, na prostituição, nos jogos, na idolatria. Se Deus não existir, empatamos 1 a 1. Você vive a tua vida, eu vivo a minha. Mas eu acho que Ele existe, e no fim do túnel você perderá. Essa pergunta incomoda muita gente. No fim do túnel, hoje a maioria não quer saber de Deus. Olha quantos bancos vazios. A maioria das vezes não é culpa da liderança da igreja ou da renovação, mas o povo também não quer. Se o povo não quer, é como esse povo aqui. Preste atenção que nós vamos ligando as coisas. Esse povo não quer. E aí ele vai reconhecer Deus, lá no versículo 8, dizendo assim: a esperança de Israel, nosso Senhor, o seu Salvador no tempo da desgraça. Ele é a nossa esperança, porque quando Ele traz para nós no tempo da desgraça, é quando já não tem mais jeito, já não temos mais para onde ir. As pessoas, até esses dias eu estava vendo sobre um estudo sobre neuropsicologia, porque eu sou estudante de psicologia e nós estávamos estudando, e aí as pessoas trouxeram que a maioria das orações feitas dentro de hospitais, tem muitas delas que é mais sincera do que as nossas feitas dentro de um templo de Deus, porque ali já não há mais esperança. Porque ele diz assim, até estava explicando no estudo, eu até mandei para os irmãos, porque pode ver, quando nós chegamos aqui na frente, nós colocamos a mão assim, queremos concentrar, queremos perguntar, queremos lembrar das coisas de Deus, para orarmos melhor. E aí no estudo na neuropsicologia, né, na neurociência, diz que essa parte de trás da gente é que dá a noção de espaço. Você presta atenção que quando a oração flui, você não liga para quem está do lado. Tem gente que chora, tem gente que levanta os braços e pula. É por causa disso. Mas só para trazer para você que essas orações precisam ser feitas dentro da igreja, assim como é feito quando nós estivéssemos no último dia de vida. É isso que eu quero dizer para vocês com tudo isso que eu falei. Porque as pessoas lá já não têm mais esperança, só resta um Deus. E se a nossa intenção de coração fosse a comum de alguém que está em fase final de sua vida, tenho certeza que sairia santo desse grupo de oração. Isso eu tenho certeza. Se vivêssemos hoje como se fosse o último dia da nossa vida, porque eu garanto a vocês, a minha pregação eu faço como se fosse a última da minha vida. Isso eu faço porque Deus vai cobrar de mim. Não foi agendado 3 meses à toa, né, Messias? Eu me lembro que ontem nós estávamos pregando para servos em Nova Mutum, e ontem foi meu aniversário de casamento, 12 anos. Nem falei para vocês, deixei para falar agora. Sou casado, tenho 3 filhos biológicos, adotei a Camila, então tenho 4. Então ontem foi aniversário de casamento, 12 anos. No sábado poderíamos sair para comemorar. Estava pregando a palavra de Deus, mas porque eu já tinha assumido antes e pedi para minha esposa: posso ir? Ela disse: pode. E aí eu fui. E chegando lá naquela cidade, eu tinha pregado lá 3 anos atrás, e eu estava com 2 nódulos no meu pescoço, possivelmente câncer, porque minha mãe faleceu de câncer apenas com 49 anos de idade. Então a tendência da minha família ter câncer é muito. E aí no dia que eu preguei lá, eu falei: gente, possivelmente minha última pregação, porque eu não consigo mais falar. Eu tinha pregado em Sinop, aí eu voltei, 1 mês depois voltei para Nova Mutum para pregar, e já não conseguia mais falar. Aí eu fui fazer exames, e eu me lembro que eu só contei para o Rony. Olha, tantas pessoas eu conheço, tantos irmãos eu considero e conheço há tantos anos, mas o Rony, o Senhor me confiou o Rony para contar, e o Rony reza, hein? Rony reza. E aí nós orando, e o pessoal de Nova Mutum falou assim: Joãozinho, nós vamos orar por você, você ainda um dia ainda vai vir aqui dar testemunho. 3 anos depois eu voltei lá para dar o testemunho. Gente, sarei. Aí o pessoal: deu para ver. Então isso é para mostrar para vocês que faço como se fosse o último dia. E orem depois da pregação, orem durante o louvor, orem quando chegar em casa como se fosse o último dia de vida, porque não sabemos como é o amanhã. Existem 2 dias que para nós não importa: o ontem, porque não volta mais, e o amanhã não nos pertence. Mas um nos interessa muito: hoje, agora. E não há melhor lugar. Irmã, a canção foi muito bem escolhida, viu? Por quem escolheu. Não há melhor lugar onde nós podemos estar do que estar aqui. Do que estar aqui. Eu quero dizer a vocês que no versículo 10, aqui quando ele diz assim:
assim disse o Senhor a respeito desse povo. Ou seja, ele começou a falar para Jeremias. Primeiro era o Jeremias falando as dores do povo. Que o nosso pecado se voltará contra nós. No versículo 10 ele traz assim: assim disse o Senhor a respeito desse povo, eles gostam de correr para todos os lados. Já vai ter mais um problema para nós aqui. Vamos ter que ser fiel, principalmente a Deus. Principalmente a Deus, mas também à sua família, mas também ao seu movimento. Tá bom, irmão? Se você está na renovação há muito tempo, ainda não sabe que movimento é esse, então seja fiel a ele. Não fique andando para lá e para cá. Aí ele traz aqui para nós que as pessoas correm por todos os lados, não poupam os seus pés. Ou seja, não importa o que vão dizer, não importa se eu me cansei, não importa se eu vou, se as minhas pernas vão doer, mas Senhor não vai se compadecer desse povo. Adiante eu li depois o que quer dizer. O Senhor chega a dizer para Jeremias, de tal ponto, diz: Jeremias, não perca o seu tempo intercedendo por esse povo. Aqui é um Deus, eu estou falando para vocês, Antigo Testamento somente, um Deus de justiça, e Deus está sendo justo. Um povo que é infiel, um povo que quer ir para todos os lados. O Senhor chega a dizer para Jeremias em versículos depois você vai ler: Jeremias, não perca o seu tempo a interceder por esse povo, não vale a pena. E o Senhor é muito mais justo. Ele diz: mesmo que eles façam jejum, mesmo que eles tragam para mim oferendas, assim mesmo eu não terei piedade deles, porque eles merecem o que está acontecendo, porque eu sou um Deus justo. Tem um livro de Padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, que tem a face de Jesus. Existem os dois olhares, o da justiça e o da misericórdia. Mas eu queria dizer para vocês que o Antigo Testamento, ele atesta, ele traz para nós, ele nos alerta que a justiça naquela época, Deus também tinha misericórdia, mas de acordo com o coração do povo. Aqui nesse período de Jeremias era como se o povo não quisesse mudança. Aí eu pergunto para você: você quer uma conversão? Se você quiser saber, por exemplo, qual é o modelo de santo, irmã, quando tiver acabando o tempo, me avisem, por favor. Essa falta já acabou. E segundo, eu gosto de um exemplo também prático. Eu gosto muito das pregações que falam das profecias, que falam do mistério de Deus, mas eu gosto muito de falar daquilo que é real para nós. Daquilo que é real para nós. Por exemplo, um exemplo de santidade de João Paulo II. Muitas vezes falamos que o Brasil, desculpa a expressão, é uma bagunça, é uma zona. Usamos esse termo na questão política, financeira e tudo mais. João Paulo II chegava no Brasil e beijava o solo, que muitas vezes nós amaldiçoamos. Então, exemplo de pessoa que se tornou santo nós temos aqui próximo de nós. É o Papa da geração da maioria aqui. Então é possível ser santo numa sociedade pós-moderna, sim. Então dá para nós. O Senhor que atesta que Ele não é vingativo. Então nós temos que entender que vingança é diferente de justiça. Por exemplo, se mata uma criança num acidente ou imprudência do motorista, isso eu queria trazer para fazer essa diferença de justiça, porque às vezes nós nos confundimos até. Aí falamos assim: eu quero justiça, eu quero justiça. Quando encontra a pessoa, mata a pessoa. Não é justiça, é vingança. Vamos eliminar aquela pessoa, é vingança, não é justiça. Justiça, a pessoa vai presa, até mesmo sem violência, que é a nossa lei, a lei do país em que nós vivemos. Não tem pena de morte, é prisão. Então que a pessoa fique. Isso é justiça. É a justiça que nós estamos. E nós precisamos dela, senão perdemos o controle. Essa passagem ela fala um pouco mais ainda, que se esse povo não se voltar contra Deus, se eu e você não nos voltarmos, aliás, para Deus, e deixarmos de ser contra Deus, não adianta os profetas falarem ou intercederem por nós. É o que é para nós hoje. Mas eu deixei para falar para vocês por final, que nós somos cristãos. Sim? Jesus é misericordioso. Sim? Não estamos no Antigo Testamento. Sim? Estamos no ano da misericórdia. Senhores e senhoras, ainda dá tempo. Vamos nos voltar para Deus.
Vamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Naquela época o Senhor, Ele estava tão chateado com o povo que nem o jejum. Teria que ser uma conversão radical para que o Senhor os aceitasse. Para que o Senhor, na verdade, começasse a intervenção a favor deles. Porque o Senhor, mesmo que Ele não perdoou aquele povo, Ele não eliminou o povo. Ele só condenou o pecado. Aqui diz que Ele não condena o homem, não condenou a nação. Ele condenou somente o pecado. Esses dias me fizeram uma pergunta estranha sobre homossexualismo na faculdade. Aí perguntaram se eu era a favor ou era contra. Eu falei assim, é uma pegadinha. Só pode, já sabe que eu sou católico. Eu falei, irmã, eu sou contra. Ah, então você é homofóbico? O que é homofobia? Ah, é quando insulta, então. Eu falei, não, eu sou contra, não sou homofóbico. Mas se chegar alguém de mão dada na sua igreja, não tem problema, pode entrar. Mas eles vão ter que saber como é para seguir aquela religião. Eu preciso orientar. Mas vou tratar educadamente. Princípio para nós hoje: se formos educados, se formos éticos e se mantermos uma moral que a igreja pede, estamos a um passo da santidade, sem esquecer da honestidade. Ou seja, um homem ou uma mulher honesto, coerente, ético e que respeita os outros, ele está a um passo da santidade. Isso é a parte humana que nós conseguimos fazer por nós mesmos. Aí a santidade é graça de Deus. Por nós conseguimos somente ser isso: éticos, coerentes, honestos, mas não passamos disso. Seremos homens bem vistos pela sociedade, mas nós queremos um pouco mais. Fica de pé.